Nesse vídeo eu vou falar do programa Gparted e como podemos usar ele para tentar recuperar arquivos de discos externos, aí, pendrive, disco comum também, SSD, HDD, que a gente usa aí nos nossos sistemas aí do dia a dia, que por alguma razão deu algum tipo de defeito aí, ou, não digo físico, mas um defeito, por assim dizer, lógico, de software, né, na tabela de partição de arquivos. E o disco ele não pode ser, por assim dizer, visualizado no sistema operacional de modo direto, né? O disco ele perde toda aquela estrutura de arquivos que permite que um navegador de arquivos possa copiar, mover aquela coisa toda no sistema operacional. Então, muitas vezes, quando esse tipo de problema acontece, o usuário pensa que os dados foram para o espaço, ou quer tentar recuperar alguma coisa dos arquivos, né, que ele tenha no disco. E é isso que a gente vai ver com o Gparted. Então, para começar, você precisa instalar então no seu sistema o pacote Gparted, o pacote Gpart, Gpart, e também o pacote NTFS3G. Aí você tem que usar aí a sua linha de comando aí, ou programa de aplicativos da sua distribuição para instalar esses três pacotes aí. Instalou, reiniciou, estamos prontos para a bagunça aí. Então o Gparted ele é um programa bem conhecido dos meus vídeos aí no canal que fala sobre gerenciamento de partições, aumenta, diminui, troca de disco, de um menor para o maior, do maior para o menor, clonezilla, resquizilla e outros vídeos nesse sentido aí. E também ele pode ser usado basicamente para criar partições, apagar, aumentar de tamanho, diminuir, não sei o que, de acordo com o uso que o usuário queira dar para a sua máquina aí. Mas nesse aqui especificamente a gente vai ver como fazer, ou pelo menos tentar fazer com que a tabela de partições seja, por assim dizer, reconstruída, mas não gravada no disco, para você poder pelo menos copiar o que você tem dentro do pendrive. Então tem um pendrive aqui, que foi de propósito, ele teve a tabela de partição deles ripada de propósito. A gente pode vir aqui no disco, e está ele aqui, ó, desconhecido. Mas tem arquivo lá dentro. E eu sei também que isso aí é um disco NTFS, com arquivos lá dentro, e a gente vai ver então aqui como tentar recuperar esses arquivos aí. Deixa eu até tentar fazer uma pastazinha aqui. Botar pio. Então vamos lá. Gparted, aqui é o disco normal que eu uso, isso aqui é uma instalação do OpenSUSE de produção que eu tenho, e esse aqui é o disco de bagunça que eu uso para um monte de coisa aí. E aqui você vem e seleciona o disco, no caso o pendrive. Então, aqui está mostrando que é não alocar. Então, essa situação aqui acontece quando você está colocando um disco novo, que não tem partição, não tem tabela de partição, né? Não tem sistema, só mostra o tamanho, não diz que tem nada usado, não tem livre, não tem flag, não tem nada, porque é um disco que está sem informações para o sistema operacional mostrar qual é a estrutura de arquivos que tem lá, tamanho de disco e aquele negócio todo. Então, num disco novo, normalmente você faz isso daqui. Você vem aqui, dispositivo, criar a tabela de partições. Você vai escolher se você quer, no caso aqui de Windows e Linux, né? Se você quer MS-DOS, que é a tal da MBR, e você tem aqui o GPT, que é para você usar mais de 4 partições primárias aí. Isso aí vai ficar depois para um outro vídeo aí. Mas eu não quero isso. Porque você criando a tabela de partição e você mandando formatar, todos os dados que estão aqui, o Gparted depois não vai conseguir recuperar, porque ele não é um programa que faz recuperação de dados de um disco formatado. Aí é uma outra situação, que vai ser também explicado no outro vídeo futuro aí. Então, o Gparted vai fazer tentar, ele vai vasculhar aí o disco em busca de uma partição perdida, de informações perdidas no disco, para descobrir qual é a tabela de partição dela. Não vai escrever no disco, porque ele não faz isso, mas vai permitir ao usuário ele pelo menos copiar. No caso de um sistema, um disco de produção que tenha dado alguma pane aí, porque o computador reiniciou ou alguma coisa assim, ele pode pelo menos tentar recuperar os dados principais, que muitas vezes é mais importante do que o próprio sistema operacional em si. Então você vai vir aqui, ó, dispositivo, tentativa de resgatar dados. Então, aqueles programas que nós instalamos lá no início, né, o Gpart e o NTFS3G, ele vai ser usado nessa parte aqui. Isso aqui vai demorar o tempo, depende do tamanho do seu disco, aí pode demorar mais ou menos. Isso aqui é um disco, um USB, tá um pouquinho, 16 GB é rapidinho.
Se você for fazer isso num SSD ou num HDD normal, pode demorar mais. Então ele achou aqui, ó, NTFS. Eu vou pedir para ver. E isso aqui é o arquivos, no caso aqui do GNOME, em modo root. Então, aqui estão as 3 pastas que eu coloquei lá dentro para fazer o teste. Eu não vou copiar a pasta Docs, porque aqui o Docs ele tem algumas configurações, por exemplo, do O+10, que eu instalei em modo root. E esse modo root, o Gparted, ou pelo menos esse sistema de cópias aqui, não consegue copiar da pasta para um outro disco aí. Então, vou copiar só isso daqui. A pasta MP3 e PDF. Eu venho aqui, copio, vou vir aqui no Nautilus normal, cadê aqui a pasta que eu criei? PIL, e vou jogar lá dentro. Tudo copiado. Será que está funcionando? Vamos ver aqui. Musiquinha que todo mundo conhece dos meus vídeos aí. Fala sério, hein? Chega, senão o YouTube vai dizer que direitos autorais da Casa do Caralho. Então tá aqui, ó. Recuperou os dados, as pastas que tinham lá, mas ele não se dá muito bem com arquivos que sejam, por assim dizer, escondidos, mas que tenham sido copiados em modo root. Instalados no modo root. Isso aí foi quando eu estava instalando o O+10 nessa máquina aqui, acabei fazendo a cagada de fazer isso em modo root e agora, quando eu preciso usar o backup para fazer a cópia e a reposição dos arquivos, acaba dando erro dizendo que não tem permissão de escrita. Mas besteira, depois aí é só desinstalar e colocar de novo. Então isso aqui é o uso que a gente pode dar para o Gparted, ele continua aqui não sendo listado, porque ele não está com a tabela de partição ativa, e depois que você fez isso, você pode vir então, fecha, e aí sim você vai lá, né? Dispositivo, criar a tabela de partições. Eu vou até aproveitar para fazer isso daqui, criar a tabela de partições. Eu vou botar aqui então MS-GPT, eu vou botar GPT, vou dar uma GPT usada, e agora eu vou formatar esse puto em EST4. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui que eu preciso preparar esse pendrive para ele poder ter permissão de escrita. Daqui a pouco a gente volta então aí. Terminou aqui, mas daqui a pouco, ainda assim, daqui a pouco a gente volta aí. Voltamos aí. Então fiz lá os procedimentos, né? Formatei em EST4, como a gente viu lá, já caguei com a tabela de partição, e a gente vai ver aqui então que o pendrive está enfiado lá, mas ele não está sendo listado aqui, e a mesma coisa está como desconhecido, mas eu botei arquivos lá para a gente poder ver aí como é que faz para fazer a recuperação dos arquivos. Então a situação é exatamente a mesma. Está aqui o Gparted, vou vir aqui no disco, mesma coisa, sem partição, sem informação. Aí vem aqui, dispositivo, tentativa de resgatar os dados. Ele achou aqui que é EST2, 3 ou 4. E aqui estão os arquivos que eu coloquei lá dentro. Então eu vou copiar esse e esse. Não sei se vai copiar todos. Então a gente vai vir aqui. Eu vou botar no PIL. PDF não, vou ignorar o PDF. Tá lá. E aí, o arquivo está funcionando? Aqui. Funcionando, bonitinho. Pensar que essas músicas de hoje, puta que pariu, viu? Aí quem quiser pagar minha conta telefônica, tá aí, ó. Vai fazer um favorzão. E você também pode ir lá de novo no disco. Vamos vir aqui no Gparted, a gente fecha isso daqui, porque ele não... Lembrando que ele não recupera dados de partições formatadas, só quando acontece essa situação aí, de perder eventualmente a partição, a tabela de partição, né? Aí você vem aqui, dispositivo, criar a tabela de partição, eu vou botar aqui GPT, e vem aqui, formato, dessa vez eu vou botar em NTFS mesmo, e tá aí o pendrive novo, pronto para ser usado de novo aí. Se fosse um disco rígido também você poderia formatar para
para reinstalar o sistema e depois você pega os seus arquivos que você fez o backup e joga para lá. E eu dou sempre como sugestão, quando você tiver um sistema operacional já todo azeitado aí no seu uso, você fazer uma clonagem. Pronto, tá pronto aqui. Já está até listado aqui, aí sem nada, pode criar pasta, aquela coisa toda. E você sempre fazer uma clonagem do seu disco aí usando o Clonezilla não, o Resquizilla, que é um programa que faz backup total do seu disco. Você pode, inclusive, usar ele para transferir o seu sistema para um disco maior, para um disco maior, de um disco maior para um disco menor e coisas desse gênero aí. Tanto que é que ele tem inclusive o Gparted junto, para você também precisar mexer nas partições aí para aumentar ou diminuir de acordo com a sua situação aí de clonagem ou partição de disco aí que você precise fazer na sua máquina aí. Então, só lembrando que isso aqui tem que ter um certo cuidado. Vai ter mais vídeos aí sobre recuperação de dados nesse sentido aí, talvez até recuperação do sistema operacional completo, no caso de uma perda aí de tabela de partição. E mais uma vez, dizendo que o Gparted ele não recupera dados de um disco formatado. É só mesmo quando você perde a tabela de partição, porque os dados vão ter sido, por assim dizer, destruídos, né, dentro da tabela de partição, mesmo que eventualmente os arquivos ainda estejam por lá, né, só esperando serem reescritos por algum outro uso que você dê, porque é isso que acontece quando você pega um disco, quando você compra um disco usado na internet ou recebe de alguém, mesmo que aquele disco tenha sido formatado, os dados que tem ali dentro, eles podem ser recuperados com programas como o Easy Recovery, do Windows e tal. Muita gente faz isso para ficar bisbilhotando o que os caras tinham no disco rígido aí e tal. Então o cara, quando é mais assim, safo, nessas brincadeiras aí, eles usam um programa chamado Zero Fio, que escreve inteiramente o disco, né, e aí já era. Os dados que estão, por assim dizer, ainda lá no disco, né, eles vão ser substituídos por zeros mesmo, e não tem como fazer recuperação. Nem software israelense vai conseguir recuperar os dados no disco rígido. E isso pode demorar pra caramba, porque como é zero fio, ele vai ser bloco por bloco, setor por setor. E, imagina um disco de 4 teras sendo zerado. Então, é isso aí. O vídeo que a gente tem para hoje é isso aí. Se você gostou ou não gostou, já sabe como é que é, né? Você não assina o canal. Assinar é modo de dizer, né? Inscrever. Assinar é outra coisa. Não se inscreva no canal, não dê joinha, não comente, não mostre pros seus amigos, não peide fundo, não fode. Tô de saco cheio de botar vídeo nessa porra e ninguém vê. Aí, mesmo assim, eu tô cagando, mas eu boto assim mesmo. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.